Vamos falar de escalação, né? Provável escalação do Ceará. Eu acho que a gente tem muito a falar sobre isso, porque é um Ceará se desenhando para 2023 e tem uma arte aí do futebolês que está sendo muito compartilhada, que é dessa possível escalação que o Danilo Queiroz trouxe no futebolês nessa sexta-feira, tá? Então, esse aqui seria o time que treinou como titular no último treino antes do jogo, que foi nessa sexta. O Ceará viaja para Juazeiro no sábado e já treina lá, e domingo é a partida às 5 da tarde. Então, a escalação hoje, pelos treinamentos, seria goleiro Richard, que inclusive deu coletiva, Thiago Pagnussá, Luiz Otávio, a dupla de zaga, os laterais Danilo Barcelos pela esquerda, Michel Macedo pela direita, os volantes Kaique e Richardson, tá? Então, dois volantes de mais marcação, e aí libera o quarteto de ataque, digamos assim, que seria Janderson caindo por um lado, Caio Rafael pelo outro, Jean Carlos centralizado e o Vina de falso 9. Ou então pode até ser aí um Jean Carlos e Caio Rafael meio como meia, né, num 4-4-2, e o Janderson jogando ali do lado do Vina. Seria mais ou menos essa a escalação do Ceará para domingo contra o Guarani de Juazeiro. É uma escalação de um time com boa marcação, né, teoricamente. O Kaique parece ser um cara, né, um volante com essa característica. Richardson a gente conhece muito bem. E aí liberaria aí, Klaus, o Janderson, né, para ter a velocidade pelas pontas. E tem a novidade do Caio Rafael. Caio Rafael, que é o cara que apareceu muito bem ano passado, teve contusão e pode ter mais oportunidades aí com o Mourinho, Klaus. É um bom time, né? Você vê um time bem equilibrado, revelação da base no time principal, ganhou a posição, né? E ganhou a posição do Eric, né, cara? Que jogaria por ali era o Eric. Mas o Caio Rafael ganhou a posição. O Até sobre Janderson. o Eric, viu, Claudio? O Danilo falou que ele tá com problema no olho. Ele passou a Hum, semana com um problema tipo um T-sol, alguma coisa assim. Por isso entendi, que ele entendi. ficou de Então fora. talvez por isso ele não vá estar aí na posição ali do ponta direita, né? Isso. Então, assim, a gente tem um time interessante, né? Uma dupla de zaga que foi campeã da Copa do Nordeste, um goleiro espetacular, que é o Richard. A gente tem dois laterais que são acostumados a jogar na Série A e agora vão jogar a Série B, que é o Danilo Barcelos e o Michel Macedo. Obviamente que a gente sabe das deficiências de cada um, né? Mas a gente tem que encarar, e aí é muito complicado para o torcedor. Não dá para se comparar hoje com times que estão na Série A. Não dá para a gente olhar para o Bahia, para o Fortaleza e achar que o nosso time tem que estar comparável a eles. É óbvio que esse time pode encaixar e pode ganhar desses times também. Mas a nossa realidade hoje é a de Série B. Então a gente tem que se comparar com o Sport, com o CRB. É uma merda falar disso. É uma porcaria. Mas é a realidade que nos colocaram, né? Então a gente tem que encarar a situação como ela é. Então hoje a gente tem que ver que é um time interessante para uma Série B, né? Você tem o Janderson também, que é um jogador competitivo, incisivo, persistente. Eu acho que o torcedor pode acabar pegando um pouquinho no pé do Janderson, porque ele é aquele cara participativo. Então ele costuma errar muito, entendeu? Mas ele é um cara que leva para cima, um cara que é do 1 contra 1, que incomoda a zaga adversária, que sempre tira a tranquilidade da zaga adversária pela insistência. Às vezes faltando um pouco de técnica, mas tentando insistentemente a passagem pelo lado, a passagem por dentro, enfim, é um jogador que contribui, é um operário ofensivo, que a gente estava em falta, né? A gente precisa desse tipo de jogador também. O Jean Carlos é um cara que, particularmente, eu nunca vi muito do Jean Carlos jogando, mas as referências são as melhores, como meia, um cara mais meia do que o Vina. O Vina é um cara de acelerar o passe, de boa finalização. Eu considero sempre o Vina como a melhor posição dele de segundo atacante, né? Nem Uhum. tão lá dentro da área, mas vindo buscar jogo e se posicionando para chegar chutando a gol. Então, como um segundo atacante, eu gosto muito do Vina. Então, o Jean vem para complementar, eu acho, até essa troca de figurinhas aí com o Vina. Eu acho que pode ser uma dupla bem interessante para o Ceará, seja jogando lado a lado, né, na meia, como também, e aí você tem um camisa 9 mais à frente, como também nessa disposição que está hoje, né, do uma linha de 4 com o Bacedo, Panhussá, Luiz Otávio e Barcelos, no meio com Jean Carlos, Kaique e Richardson, e o trio de ataque. É interessante. Ou a gente pode ver também como um 4-2-4, né, Douglas? Também é uma formação aí. A gente vai ver no campo, né, como é que vai se estruturar. Mas acho que é um time bem legal, cara. Bem legal. Ainda lembrando que tem Guilherme Castilho no banco, tem jogadores que ainda vão estrear como o Chay e o Luvanor, tem também o Eric de fora.
tem banco, é um time que tem o time e tem o banco, né? Isso é legal, eu acho que para uma Série B, eu acho que tá bem interessante para começo. Mas o Ceará não pode simplesmente o Ceará tem que saber o que quer. Eu acho que o ponto é esse. O Ceará tem que saber o que quer, cara. Não tem como você esperar por um camisa 9, você esperar dizer assim, cara, eu vou avaliar agora, vou avaliar. Não vou contratar ninguém, vou avaliar esse elenco. Porque a gente sabe que é um elenco bom. Beleza, eu sei que é um elenco bom, parabéns. Mas aí no mercado tem uma oportunidade de camisa 9 e tu não vai negociar? Porque tu tá avaliando teu elenco? Dinâmica, meu parceiro. Não tem hora para contratar. Ninguém para de contratar, ninguém para de negociar jogador. Não tem que ter isso. Ninguém tem que dar esse tipo de declaração. Não, agora não vamos contratar, vamos avaliar o elenco que temos. Velho, parem de dar esse tipo de declaração, pelo amor de Deus. Passa o ano e ninguém aprende, porra. Repetem as mesmas bostas que deram errado nos outros anos. Vamos parar aqui para avaliar. Aí perde um jogador importante e diz, não, mas a gente tem um jogador no elenco que supre aqui a necessidade. Porra, a gente ficou uma Série A inteira com um lateral esquerdo, pô. E outro ano foi um lateral direito. Num ano, a gente passou uma Série A toda só com um lateral esquerdo, de qualidade duvidosa. No outro ano, para completar, lateral direito. Não vamos trazer não, porque tem o Buiú. E claramente eu não estava a contento da necessidade para a posição. Não pode ser assim, cara. Ninguém tem que esperar o pior acontecer. Ninguém tem que esperar. Não é você que diz. Não é você que escolhe quando vai contratar ou não. É a dinâmica do jogo. É a dinâmica da partida. E o principal, você saber o que quer. Você tem que saber o que quer. Então, eu não concordo. Eu já vi algumas declarações que me deixaram preocupados, porque parece o mais do mesmo. Robson vivia falando isso e eu já ouvi dos atuais diretores falando a mesma coisa. Então, já fico preocupado, Douglas. Pois é um problema crônico do Ceará, né? Às vezes até faz uma janela boa ali de começo do ano, e normalmente tem feito nos últimos anos. A melhor janela do Ceará é sempre a do começo do ano. Em compensação, a janela do meio do ano é um negócio assim que é assustador. Nos últimos anos, o Ceará não consegue mudar o patamar do time com as contratações, né? Só mudou em 2018, quando começou muito mal, e aí com as contratações, a paralisação, acabou acertando algumas contratações e deu certa reação, né, naquela Série A. Mas, enfim, realmente, né, esperar que o Ceará esteja mais atento ao mercado para fazer esses ajustes no elenco ao longo do ano. E só para fechar sobre a escalação, algumas informações de bastidores, tá, galera? Arthur Rezende é um cara que está correndo por fora nesse momento, assim, está treinando muito bem. E existe uma opção aí de ele entrar no decorrer do jogo, e é um cara que vai brigar, vai buscar a titularidade, né? Vai brigar, pelo menos. Buscar, não sei, mas brigar ele vai, porque ele tem treinado muito bem. Só que ele tem característica diferente, por exemplo, do Kaique. O Kaique marca muito mais. O Rezende, ele é muito mais um terceiro homem de meio campo, sabe sair jogando. Então é uma opção a mais aí pro Morínigo no meio campo, tá? Guilherme Castilho não saiu do Ceará, ele simplesmente perdeu a posição de titular pro Jean Carlos. Hoje o Gustavo Morínigo vê assim, tá? Que é curioso, inclusive, né? Que o Guilherme Castilho é uma contratação mais cara, né? É a contratação mais cara da história do Ceará, e veio, né, com aquele potencial para ser titular, para buscar o lugar dele. Até a gente imaginava que esse ano 2023 ele poderia ser protagonista, e eu acho que ainda existe essa possibilidade, mas no momento ele é banco, tá? Então o Guilherme Castilho deve começar no banco no próximo jogo e vai ter que brigar aí para ser titular ao longo desta temporada, tá? E aí existe também uma dúvida do Gustavo, porque ele também tem treinado às vezes com o Igor como titular, lateral direito. Então pode ser o Michel Macedo, pode ser o Igor. Tá bem aberta essa disputa pela posição pelo lado direito, tá? E é isso, né? É um primeiro jogo, muita coisa pode mudar, a gente sabe, todo ano é assim, o time começa de um jeito, termina de outro. Então vamos ver como é que se sai nesse primeiro teste no domingo contra o Guarani de Juazeiro, beleza? Meu filho, você acabou de assistir o corte, venha com nós, curte, comenta, compartilha e manda pros amigos, meu filho. Aqui é BPR, você tá acompanhando os detalhes do Vozão em tempo real, ao vivo, de todo jeito. Vem, cuida, bora porrar!